Bom, a gente vai abrir então o Povo News de hoje com informações diretamente de Brasília. Isso porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve apresentar um texto alternativo ao PL da anistia. E as informações e detalhes com ele, João Paulo Biagi, diretamente do Congresso. Biagi, boa noite para você. Bom, que temos então de novidade, devemos então ter a qualquer momento esse anúncio do Alcolumbre por aí? Raquel, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pode até demorar um pouco, viu? A expectativa é que até o fim de maio o presidente do Senado Federal apresente esse texto que vem sendo construído a várias mãos, mas que vai ter ele, Davi Alcolumbre, como o autor dessa matéria, desse projeto de lei, que prevê ali uma tentativa de se reduzir as penas para aqueles condenados no Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas também o mesmo texto deve prever o aumento de penas para mandantes e patrocinadores de tentativas de golpe de Estado. Conversas ali entre Davi Alcolumbre, também contaram com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ministros do Supremo Tribunal Federal, que deram o aval para que o presidente do Senado, então, pudesse tentar articular esse texto. A ideia é esfriar um pouco o clamor pelo PL da anistia, que atualmente tramita aqui na Câmara dos Deputados, que prevê o perdão a todos os envolvidos em atos políticos antidemocráticos desde o segundo turno das eleições de 2022 até quando o projeto de lei for aprovado. Um tempo muito longo, por isso afasta-se a ideia de que ele possa ser analisado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Davi Alcolumbre também pensa em rever a dosimetria das penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, que tem condenado os envolvidos ali no 8 de janeiro entre 12 e 17 anos de prisão, além do pagamento de uma multa solidária de 30 milhões de reais. A ideia de Davi Alcolumbre e dos outros senadores que vêm conversando sobre esse texto, escrevendo esse projeto de lei e até tentando articular ali ele junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal, é que a multa permaneça, 30 milhões de reais, até mesmo para reaver os cofres públicos do valor gasto na reparação de tudo aquilo que foi quebrado durante o 8 de janeiro, mas tentar uma diminuição nessas penas, principalmente nas prisões, em até metade das penas. Vou dar um exemplo aqui, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ela que foi condenada a 14 anos de prisão na semana passada e ao pagamento dessa multa de 30 milhões de reais. A multa continuaria a ser paga não só por Débora, mas também por todos os outros condenados. E essa prisão de 14 anos poderia ser reduzida ali para 10 anos, até 7 anos. Digamos que ela fosse reduzida a 10 anos de prisão. Como ela já ficou 2 anos presa, teria o direito de progredir de regime e sairia, então, da prisão. Essa é a ideia de Davi Alcolumbre. E aí você me pergunta, e aqueles que planejaram essa suposta tentativa de golpe de Estado? Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, os generais, os ministros, eles poderiam ter uma pena aumentada após esse projeto de lei? Não. Uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional só retroage para beneficiar o réu e não para prejudicar. Por isso, esse texto beneficiaria os envolvidos ali no 8 de janeiro, aqueles que participaram só do quebra-quebra, mas também não prejudicariam aqueles tidos como mandantes e patrocinadores da tentativa de golpe de Estado. O texto tem o ok do Supremo Tribunal Federal e também do Executivo Federal. Mas por que, então, consultou-se a Presidência da República? Como é um projeto de lei e ele está começando lá no Senado Federal, ele precisa ser aprovado no Senado, depois na Câmara. O Senado, então, dá a última palavra e ele segue para a sanção presidencial. A Presidência da República, não foi o presidente Lula que falou sobre o assunto, mas a Presidência da República já disse que esse é um assunto de Congresso que não vai se meter na decisão dos parlamentares. Assunto que vem sendo conversado por Davi Alcolumbre e Hugo Mota com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que deram o ok. E quem é que está trabalhando nesse texto é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dando aquela consultoria jurídica, ele que é formado em Direito. A gente vai seguir acompanhando esse assunto por aqui, que vem movimentando bastante a Câmara dos Deputados e agora o Senado Federal. Raquel, volto com você.